Essa história fez Lilia empalidecer e seu coração apertou-se dolorosamente. Mesmo sabendo que o seu pai tivera um motivo totalmente diferente, ele também aproveitara a desgraça de um homem para amarrar o seu destino com o destino daquele orgulhoso aristocrata que fugira, rejeitando-a. Levantando os olhos, ela encontrou por acaso o olhar zombeteiro do conde. Sua voz soava com ironia quando ele disse: "A senhorita Berg, comentando, também se compadece do destino do pobre barão. Na verdade é terrível ter no coração um ideal, sonhar com a felicidade e ser obrigado a ligar o seu destino com um monstro e ver-se acorrentado a ele pelo resto da vida." A palidez de Lilia mudou para um forte rubor. Será que ele imaginava que ela lamentava a perda de um insistente admirador? Seus olhos brilhavam sombriamente e, com um olhar flamejante, cravaram-se nos olhos do conde que a mirava zombeteiro. Se existe uma sina que me causa piedade, então é a sina daquela pobre mulher que o pai talvez obrigou a esse casamento lisonjeiro para o orgulho do ex-comerciante. Quanto ao barão, que com seus divertimentos chegou a ponto de vender a si mesmo, acho que teve o castigo merecido de ter a obrigação de dar a essa pobre infeliz o direito, adquirido a alto preço, de usar o seu nome e viver com ele para sempre. Aliás, se aquela mulher lhe é repulsiva, ele pode livrar-se dela facilmente. Mas, Nora, nem todos têm coragem de suicidar-se. Exclamou a baronesa, por que suicídio? Existem meios muito mais simples, objetou-lhe, e uma estranha expressão de zombaria passou pelo seu rosto. Ele poderia, por exemplo, instalar a sua inadequada esposa em algum lugar afastado, dizendo-lhe que a honra de um oficial do exército e de um nobre de antiga estirpe não lhe permitiria apresentar aos seus amigos o monstro como sua esposa ocasional. Ou, melhor ainda, ele poderia mudar-se para uma cidade onde ninguém soubesse do casamento, ocultar que era casado e até tirar do dedo o anel de casamento, este desagradável símbolo da união da qual se envergonha, e viver alegremente, fazendo-se de solteiro. À medida que ela falava, o rosto do conde ia ficando cada vez mais vermelho e imediatamente mudou para uma palidez mortal. Senhorita Berg, por quem toma os oficiais do exército? Perguntou ele, sufocando de raiva e colocando com tanta rispidez na mesa o copo que segurava na mão, que este quebrou e o vinho vermelho derramou-se na toalha da mesa. Tancredo. O que é isso? A senhorita Nora estava brincando e o senhor fica furioso, exclamou a baronesa que, tanto quanto o médico, não conseguia entender nada daquela cena. Tem razão, prima, sou por demais explosivo. Mesmo assim, senhorita Berg, aconselho a tomar cuidado com o que diz e não tratar com suposições ofensivas à honra de um nobre. Lilia, sem o menor constrangimento, respondeu calmamente. Peço desculpas, conde, se as minhas palavras lhe pareceram ofensivas. Mas entendo diferente o conceito de honra e julgo de modo diferente o valor de um nobre que, sendo obrigado a pagar por suas diversões e infelicidades, escolhe não a pobreza e o trabalho, mas um acordo matrimonial e, após realizar tal especulação, não se submete honestamente ao destino, mas lamenta aos colegas a sua amarga sina e tem vergonha de mostrar aquela que chamou de sua esposa. Franzindo a testa, Tancredo deu-lhe as costas e, quase cortando a fala de Lilia, dirigiu-se ao médico. Você vai hoje à recepção da Condessa Ferrier? Folquimar e Eleonora trocaram olhares de surpresa. O que teria acontecido com o conde para que ele, um fino homem da sociedade, se comportasse tão desrespeitosamente com uma mulher por causa de algumas palavras insignificantes que nada tinham de ofensivas para ele? Além do mais, os problemas dos outros não costumavam lhe interessar. O médico dirigiu o olhar para Lilia temendo perceber que ela estivesse sentindo-se ofendida. Mas a moça zombeteiramente, tranquila e satisfeita, e seus olhos negros brilhavam. Decididamente, esses dois são um mistério para mim, pensou consigo mesmo Folquimar e começou novamente a observar Tancredo. O conde superou-se.
desmanchando-se em galanteios diante da prima e bebendo sem parar água gaseificada. Eleonora estava radiante. Ela notava no brilho dos olhos do rapaz uma confissão de amor e um mudo pedido de desculpas pela explosão que lhe se permitia em sua presença. Pare de beber. Baronesa, ajude-me a não deixar este louco encher o estômago de água fria, disse Folquimar, segurando a mão de Tancredo e tirando-lhe o copo. Ah, meu Deus, estou morrendo de sede. Neste caso, tome café. Sim, primo, vamos tomar café em meu gabinete. Minha querida Nora. Não fuja como de costume, mas toque algo para nós. Sabe como gosto de ouvir música após o almoço? Enquanto a baronesa e o conde instalaram-se no gabinete, Lilia sentou-se ao piano e com habitual habilidade executou a fantasia de Lise, da qual a senhora Zibach gostava. Folquimar ficou ao lado da moça como se para ajudar a virar as páginas da partitura, mas na verdade para admirar o seu lindo rosto e as tranças ruivo-douradas que o encantavam cada dia mais. Uma situação inesperada interrompeu a execução. Entrou correndo um criado e, após ouvir o seu relato, Eleonora saiu imediatamente para encontrar no vestíbulo da casa o prelado que tinha acabado de chegar. Ah, reverendíssimo, que inesperada alegria vê-lo por aqui. Não sabia que o senhor já retornara de Roma. Cheguei há poucos dias. Mas, por favor, não se acanhe e, principalmente, não interrompa a artística execução que ouvi eu entrar na casa, disse o prelado amavelmente. Era um homem de meia idade, rosto pálido e com aquela dobra nos lábios que caracteriza os padres católicos. O prelado aproximou-se do médico e do conde e cumprimentou-os amigavelmente. Em seguida seu olhar profundo e perscrutador parou sobre Lilia, que o cumprimentou com uma profunda reverência. Quando a baronesa apresentou, o prelado pediu-lhe amavelmente que voltasse a tocar e executar a obra desde o início, pois ele gostava muito de música. Em seguida, a senhora Zibach levou-o consigo ao seu gabinete. Lilia obedientemente sentou-se ao piano, mas, tocando, ela prestava atenção à conversa que Folquimar e Tancredo trocavam atrás dela, a meia voz. Você não vem comigo? Não suporto as conversas veneráveis das quais Eleonora está gostando ultimamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vamos embora. Também prefiro descansar em seu gabinete. Assim que a senhorita Berg terminar de tocar, vou despedir-me da baronesa. Vá agora. Eu substituo aqui. Folquimar cedeu seu lugar e dirigiu-se ao gabinete. Lilia fingiu não perceber a mudança e, após concluir a peça, levantou-se. Ah, é o senhor, conde. Estou grata, disse ela com uma leve reverência. Sim, senhorita Berg, sou eu. O doutor foi despedir-se da minha prima, pois vamos sair agora. Lilia nada respondeu. Recolheu as partituras e colocou-as na prateleira. Tancredo, que a olhava em silêncio, perguntou de repente, com certa hesitação. Senhorita Berg, fala italiano muito bem. Onde aprendeu essa língua? Por acaso já morou em Mônaco? Ela voltou-se para ele. Seus grandes olhos brilhavam maliciosamente. Não, conde, nunca estive em Mônaco. Mas por que o senhor achou isso? Será que as minhas descuidadas palavras durante o almoço fizeram-no pensar que naquela cidade eu vi homens do tipo que descrevi? Nem pensei naquela conversa. Mas começo a imaginar que a senhorita insiste em brigar comigo, disse ele com irritação. Isso seria incompatível com a minha situação de subordinada e não teria nenhum objetivo nem motivo, observou Lilia, friamente dirigindo-se para a pequena sala onde bordava uma tela que a baronesa começara há muito tempo, a qual, de tempos em tempos, acrescentava 1 ou 2 pontos. Se você não tem nenhuma consulta para hoje e nenhum outro compromisso, então fique em minha casa.
Mais tarde vamos juntos à recepção da Condessa Ferner, disse Tancredo ao médico, sentando-se com ele na carruagem. Com prazer. Não tenho nenhum compromisso, respondeu Folquimar. Em seguida, cada um ficou imerso nos próprios pensamentos. Chegando a Requenstein, eles instalaram-se no gabinete, mas a conversa não saía. O médico, esticado no sofá, fumava, pensativo, enquanto o conde andava pelo quarto com uma irritação disfarçada. Não conseguia esquecer as palavras de Lilia, que fora quase uma alusão direta. Mas como ela podia saber do seu segredo? Sabe de uma coisa, Eugênio? Temo que a nossa velha amizade irá acabar se você se casar com aquela insolente macaca, disse ele parando próximo ao sofá. O médico levantou-se surpreso. Mas que besteira você está dizendo? Nunca pretendi casar com uma macaca. E, mesmo que eu tivesse esse gosto, para você não teria importância, a não ser que eu exigisse que você beijasse a macaca. Pare com isso, você está falando bobagens. Será que não dá para perceber que você está se apaixonando por aquela mendiga, aquela aventureira ignorante, quando poderia ter um ótimo partido com a Ida Vernig, a filha do conselheiro de comércio? Não estou entendendo, Tancredo. De que macaca ou aventureira você está falando? De quem mais senão da dama de companhia de Eleonora, por quem você está apaixonado? Ouça um conselho de amigo. Tome cuidado. Tudo nela é muito estranho e suspeito. Ela tem um tom de mulher de alta estirpe e uma educação superior à que é exigida no seu cargo. Ela fala francês como uma parisiense e italiano como se fosse originária de Tosca. Diz que não é casada e usa um anel de noivado. Talvez ela seja uma perigosa aventureira, uma espiã francesa que se miscuiu na sociedade sob a máscara da submissão. Pare com isso, você está fora de si, interrompeu o médico, rindo. Ah, Nora, uma espia. Ela é um ser ideal, a encarnação de inocência virginal. Que ela foi educada para um futuro diferente de uma dama de companhia, não há dúvida. Alguma infelicidade a fez perder as posses. Quanto ao anel, isso nada significa. Ela me disse que era a lembrança do pai dela. Do pai? Porque ela não usa o anel da mãe. Retrucou Tancredo zombeteiramente. Não, Eugênio, não seja ingênuo. Mesmo que não seja uma espia, pode ser uma mulher abandonada pelo marido. Você, de cabeça virada, está se prendendo na rede quando a armadilha o pegar. De repente vai aparecer um marido. Talvez eles até façam as pazes para roubá-lo. Estas coisas acontecem. Folquimar ficou pálido. Isto é impossível. Quem abandonaria uma mulher daquelas? Você não pode negar que ela é linda, linda como um sonho. Ela é bonita, mas antipática. O seu olhar insolente afasta e irrita as pessoas. Tancredo, percebo há muito tempo que você não está sendo justo para com a pobre moça. Seu olhar claro e orgulhoso nunca é insolente. E se você visse os maravilhosos olhos de Nora, cheios de tristeza e úmidos de lágrimas, sua língua se negaria a pronunciar essas ofensivas suspeitas. Então, é assim. Ela chora em sua presença. Que esperteza! Isso aconteceu absolutamente por acaso. Quando na semana passada ela teve uma nova enxaqueca, fui vê-la. Em seu boudoir, entre os objetos espalhados na mesa, chamou-me a atenção um bracelete de prata e nele escrito em turquesa o nome Pasha. Quando lhe perguntei, rindo, quem era Pasha, lágrimas surgiram em seus olhos e ela disse: Pasha foi o último ser que me amou com todas as forças do seu coração imperfeito. Em seguida, tirou da caixa um retrato em aquarela de um cachorrinho com uma coleira de prata que eu tomei por bracelete. Isso é muito comovente e vejo que o seu mal é incurável, disse o conde, com um sorriso zombeteiro. Em todo caso,
cumpri minha obrigação e joguei um pouco de água fria sobre seu coração em chamas. Folkmar arrastou-o amigavelmente para o sofá. Obrigado pela boa intenção. Mas, permita-me dizer, Tancredo, que o seu estado psíquico é ainda mais misterioso e preocupante do que o meu. Após a repentina morte de sua mãe, você mudou completamente. Em seu espírito existe algo anormal. Até a sua viagem a Nice, você estava apaixonado por sua prima. Todos sabiam disso e esperavam que após sua volta do exterior vocês ficariam noivos. Contrariando todas as previsões, após o enterro da condessa você afastou-se da senhorita Wolfengagen de modo que ela não teve dúvidas da sua atitude e casou-se com outro. Sempre pensei que ela fizera isso para machucá-lo, entretanto, no dia do casamento dela eu o encontrei aqui, neste mesmo sofá, com os olhos vermelhos de lágrimas. Meu Deus, você está fazendo um verdadeiro interrogatório, interrompeu-o Tancredo com impaciência, evitando olhar para o amigo. Não, só estou fazendo uma pergunta de amigo. Você chorou, para que esconder? Não havia nenhum obstáculo entre vocês e não se chora por uma mulher no dia do seu casamento a não ser que se ame e se queira essa mulher. Hoje, a senhora Zibak é viúva e você está cortejando-a novamente, tanto que faz pensar que deseja casar com ela. Se isso é somente um jogo, então para que está comprometendo a jovem mulher e dando-lhe esperanças? Ah, Deus do céu! Quanto barulho por Nadal! Eleonor é minha parente próxima e eu posso visitá-la sem constrangimento e ser amável com ela sem ser obrigado a casar. Tancredo, o que você diz não é o que pensa. As esperanças da baronesa estão claramente expressas em seus olhos. Por que não pôr um fim a essa leviana brincadeira de casamento? Você pode escolher. Eugênia Ellerstein, por exemplo, é um belo partido. Que ela o ama, não é segredo para ninguém. Lá você também criou esperanças e, de repente, sumiu. Agora, a pobre garota está doente. Ontem o pai dela mandou me chamar. Ela abriu seu coração para você? Oh, feliz procurador de todas as infelizes apaixonadas. E você, ingrato, ainda me xinga, em vez de agradecer por aumentar a sua prática, observou rindo Tancredo. Pare com essa chacota. Teu riso soa falso. Naturalmente, a moça não me disse nada, mas que está doente por causas psíquicas está bastante claro. Ainda mais que ela se recusa a casar com o cavalheiro G, como queriam seus pais. Não acho certo brincar desse jeito com a paz e a felicidade de terceiros. Tancredo estava assentado encostado e de costas para o médico, de modo que este não via a expressão de amargura nas dobras dos seus lábios. Pobre Eugênia, tenho pena dela, disse ele, após um minuto de silêncio, mas não posso ir para a cadeia para lhe devolver a paz. Como? Não estou entendendo, disse Folkmar. Mas está tudo claro. O casamento é uma eterna prisão e eu amo a liberdade, respondeu Tancredo levantando-se e arrumando a sua elegante cintura. Portanto, pare com este sermão e vamos falar de outra coisa, acrescentou ele, divertindo-se com o fato de o médico não ter entendido o duplo sentido de sua frase. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Sílvia. 2 dias depois, Tancredo estava assentado com sua irmã no boudoir que fazia parte do recinto anteriormente ocupado por Gabriele. A moça estava ainda em traje de viagem e, descansando a cabeça no ombro do irmão, que a segurava delicadamente pela cintura, contava sorrindo todos os detalhes da viagem e não podia deixar de se alegrar por retornar à casa paterna. Silvia de Moreira era o retrato vivo da mãe e ao mesmo tempo absolutamente diferente. Uma profunda tristeza parecia pesar sobre todo o seu ser e nos grandes olhos azuis não havia aquele fogo consumidor que enlouquecia as mentes,
aquele ímpeto demoníaco que tornava Gabriele tão perigosa. Silvia, pelo contrário, transpirava simplicidade, tranquilidade e pureza. Era uma Gabriele ideal. Minha querida, eu também estou feliz por você estar novamente aqui comigo, dizia Tancredo abraçando a irmã. Você será a uma desta enorme e vazia casa. Nós daremos bailes e festas, pois quero que você se divirta e que volte a ter a alegria que é própria à sua idade. A moça balançou a cabeça. Ah, não. Não consigo suportar barulho e festas. Só quero que você esteja comigo quando eu estiver espiritualmente disposta, quando as imagens do passado me perseguirem e torturarem. Mas, e você? Ainda não se cansou dessa vida desregrada que está levando? Ela inclinou-se e olhou atentamente nos olhos do rapaz. Você não se sente feliz, Tancredo. Você pode enganar o mundo, mas não a mim. Silvia, se você me ama, então jura que nunca vai revelar e nem mesmo insinuar sobre o meu segredo, exclamou o conde, nervoso. O que está dizendo, Tancredo? Será que você consegue recusar-se para sempre a cumprir as obrigações que assumiu? Você jurou diante do altar proteger e amar a pobre menina que nossa mãe privou de um nome honrado. Em meus sonhos aparece frequentemente a imagem do infeliz Verenfels e suas palavras de acusação soam em meus ouvidos. É inteiramente justo que o pai exigisse que você restabelecesse o honrado nome da filha. Pode ser que lhe tenha obrigado àquele casamento, pois ela fugiu de você. Essa fuga prova que ela não é nada boba, mas orgulhosa, e que sentia sua aversão por ela. Veja a situação dela agora. Não é solteira, nem casada, nem viúva. Naturalmente não usa o seu nome, pois uma condessa Requenstein seria imediatamente notada. Ah, não. Abandonando desse jeito a sua esposa você age desonestamente, Tancredo. O nome de Lilia Verenfels persegue-me como um pesadelo, como uma dor na consciência. A mim também, disse o conde, pálido de nervoso. Mas você exige demais de mim. Silvia. Não me diga que devo ainda procurar aquela disforme e desajeitada mulher, contra a qual se levantam todas as fibras do meu ser. Não me diga que devo trazê-la para cá e sacrificar minha vida para viver com ela. Esse sacrifício está acima de minhas forças apesar da dor de consciência. Prefiro não saber o que aconteceu com ela e se de repente aparecer, vou propor-lhe uma separação amigável e garantirei todo o seu futuro. Mas, se ela continuar desaparecida, então vou suportar como castigo a minha solidão e na sociedade passar por solteiro. Apenas imploro-lhe, nunca me lembre aquele maldito momento quando deixei que me pendurassem o grilhão de compromisso. Ele levantou-se de supetão do divã e, em desespero, enfiou os dedos das mãos nas mechas negras dos cabelos, mas, encontrando o olhar preocupado da irmã, tentou se controlar. Não fique triste, Silvia. Vou viver para você e sua felicidade. Agora estou muito rico e posso lhe dar um dote de princesa. Mas até lá vamos divertir-nos. Amanhã você precisa descansar, mas na quinta-feira vamos almoçar na casa de Eleonora e no dia 15 de novembro você será apresentada à sociedade. É o dia do aniversário da prima Eleonora e ela dará um baile. Depois, nós vamos organizar festas e você, minha belíssima irmã, fará as honras da anfitriã em vez da coruja que teve a perspicácia de desaparecer. Ele puxou para si a moça, beijou-a e saiu rapidamente para esconder o próprio nervosismo. Mas Silvia entendia o estado de espírito do irmão e sentia que os seus lábios quentes tremiam nervosamente quando ele a beijara. Com um pesado suspiro ela tapou o rosto com as mãos e lágrimas silenciosas correram pela sua face. A baronesa recebeu o conde e sua irmã de forma extremamente cordial. Ela estava só e, fazendo Silvia sentar-se ao seu lado, começou a perguntar-lhe sobre sua estada em Sorrento. Tancredo andava distraidamente pelo quarto,
olhando de soslaio para o gabinete de trabalho contíguo à sala. Lá normalmente estava Lilia trabalhando num presente artístico e ouvindo ao mesmo tempo as intermináveis histórias da baronesa sobre as suas conquistas e roupas. Mas agora o quarto estava vazio. À janela havia um bastidor e um cesto com alecedas. "Posso ver o seu trabalho, prima?" perguntou Silvia. "Mas, claro. Venha comigo." "Que lindo! Parece até pintura", exclamou Silvia diante da tela maravilhosamente bordada representando Afrodite saindo das águas. "Você acha mesmo? Esta tela estou fazendo para dar de presente à minha avó. A senhorita Berg, minha dama de companhia, está me ajudando a terminá-la. Ela é uma ótima pessoa, muito ativa e, o que é muito importante, sabe o seu lugar. Antes da minha velha Henriette, eu tive duas damas meio imbecis. Tinham a pretensão de brilhar na sociedade e rivalizar comigo. Tive de dispensá-las após muitos problemas desagradáveis. Mas, querida Silvia, já pensou no traje que vai usar no baile que darei no dia 15 de novembro? Recomendo-lhe minha costureira e eis aqui uma revista onde poderemos escolher algo." Enquanto as damas folheavam a revista de modas, Tancredo andava calado pelo quarto. "Folquemar vem hoje?" perguntou ele finalmente. "Claro. O senhor sabe que sua irmã o atrai para cá." "Ah, parece que já chegou", respondeu maliciosamente Eleonora. Realmente, era o médico, e com sua chegada a conversa foi mais geral. Apesar da animação, os olhos do jovem médico constantemente dirigiam-se para a porta por onde normalmente entrava Lilia. "Você vai acabar fazendo um buraco nas cortinas da baronesa", observou Tancredo. "Eu? Como?" perguntou o médico surpreso. "Como com os olhos que estão queimando aquela porta." "Meu Deus, seria uma grande desgraça se, em vez da porta, o doutor se queimasse", disse Eleonora, rindo. "Mas sua tortura vai acabar já. Lorelei está chegando." Realmente, instantes depois Lilia entrou na sala. Pela primeira vez ela não usava luto, pois a baronesa dissera-lhe que o seu eterno vestido preto deixava-a hipocondríaca. Silvia não conseguia tirar os olhos da linda moça que lhe foi apresentada como senhorita Berg e apertou-lhe a mão de forma mais amigável do que permitia a etiqueta. Lilia também olhou a senhorita de Moreira com interesse e curiosidade. "Então, esta é a Silvia sobre a qual falava papai no dia do casamento, o pior dia de sua vida. Será que ela permaneceu tão amorosa e dócil como prometia quando criança?" Mas, por fim, ela ficou constrangida pela insistente atenção com que a jovem condessa a observava. "Por que ela está me olhando?" perguntava a Lilia, atônita. Após o almoço Silvia sentou-se perto de Lilia e passou a conversar com ela, deixando o resto do grupo sem prestar atenção à surpresa de Eleonora e à insatisfação do irmão. "Ah, como a senhorita Berg é bonita e simpática!" exclamou a jovem condessa quando sentou na carruagem junto com Tancredo. "Ela é bonitinha e boa moça, mas devo adverti-la de que não fica bem você procurar somente a sua companhia." "Oh, Tancredo, não me diga que você realmente partilha da estreita visão da baronesa que considera um crime se uma moça, que se encontra dependente em virtude da própria pobreza, ousa ser agradável no salão. Mas devo lhe contar o que mais me impressionou na senhorita Berg. Foram os olhos de Gottfried, negros, sombrios, incomparáveis, como eram num momento que nunca vou esquecer. Ela tem o mesmo olhar. E se ela for a sua esposa? Diga-me, como eram os olhos de Lily?" O rosto do conde ficou rubro. "Silvia, que demônio incutiu-lhe tal ideia que poderia me enlouquecer?" Ele passou a mão pelo próprio rosto presunçoso. "Devo dizer-lhe que você está enganada", acrescentou ele um pouco mais calmo. "Lily é uma cabeça mais baixa,
magra como um fantasma, e quanto aos seus olhos, ele riu nervosamente. Eles são tão pequenos sob as grossas e vermelhas pálpebras que é difícil distinguir a sua cor. Como pode você pensar que eu deixaria de notar olhos como os da senhorita Berg? Somente lhe peço para não ficar me lembrando aquele maldito passado. Os dias que se seguiram foram muito animados. A baronesa estava inteiramente ocupada com os preparativos do baile. Tancredo fazia visitas com sua irmã, apresentando-a a todas as famílias que frequentava e levava a teatros e museus. Parecia que o rapaz ansiava insaciavelmente por distrações e ruidosos prazeres. Mas Silvia adivinhava com o coração que sua aparente alegria ocultava uma grande irritação. Realmente, o conde sentia-se infeliz. Estava ligado a uma mulher que, mesmo estando em algum lugar longe e sem nunca aparecer, não largava. Essa situação pesava-lhe tanto que às vezes parecia-lhe insuportável. Tinha desejos de encontrar-lhe e convencê-la a separar-se. Mas tinha medo da publicidade e do inevitável escândalo do processo de separação. Então, com a volubilidade do seu caráter, jogava-se de cabeça nos prazeres da vida tentando com a bruma do vício ou com as aventuras amorosas esquecer as incômodas lembranças. Ultimamente ele estava mais nervoso do que nunca. As estranhas insinuações que notava nas palavras de Lília chamavam a sua atenção para a moça e despertavam nele sentimentos ambíguos. Sua maravilhosa beleza encantava-o, mas a ideia de que ela conhecia seu segredo fazia-o quase sentir ódio por ela. A suposição de Silvia deixara-o num estado febril durante dias. Perseguido pela ideia de que aquela moça seria sua esposa, ele ficava observando-a insistentemente e convenceu-se de que ela realmente lembrava muito o tipo dos Werenfels. Mas, quanto mais lembrava do passado, mais se convencia de que aquela suposição era errônea. A criatura feia e arrogante que usava o seu nome não se parecia em nada com Gottfried nem com a bela e enérgica Nora Berg, mas talvez ela fosse uma parente de Werenfels. Tentou descobrir isso, perguntando cuidadosamente a Eleonora sobre a origem de sua dama de companhia. Mas a baronesa nada sabia e nem se interessava por assuntos de Nora. Tancredo, irado e desencorajado, perdeu a esperança de descobrir aquele segredo. Silvia, por sua vez, sentia uma grande simpatia pela calada e discreta moça, cujo olhar profundo agia sobre ela como um calmante. Às vezes em que ela chegava e não encontrava a baronesa em casa, ia ver Lília e passava com ela horas inteiras enquanto o pequeno Lothar brincava aos seus pés com a linda cadelinha da condessa. Certa manhã, Lília ficou muito surpresa quando a camareira da baronesa veio pedir-lhe que fosse ver imediatamente sua senhora. Normalmente a jovem viúva costumava dormir àquela hora. Eleonora, completamente desolada, estava sentada em seu boudoir e à sua volta estavam espalhados sobre as poltronas e os sofás pedaços de diversos tecidos, fitas e até guirlandas e ramos de flores. Ilustrações de vestidos de moda estavam jogadas na mesa e no tapete. Ah, querida Nora, ajude-me a sair desta dificuldade, exclamou ela assim que Lília entrou. Não consigo me decidir na escolha do traje para o baile de 15 de novembro. Devo usar algo simples por ser anfitriã e, ao mesmo tempo, quero que o meu traje seja elegante e original. Notei que a senhorita tem uma visão de artista e um gosto refinado. Gostaria de uma opinião sua para usar algo que sirva ao meu tipo. Vou tentar, baronesa. Isso não é difícil, pois a escolha é grande, disse ela sorrindo e examinando os magníficos objetos reunidos em abundância. Mas, penso que seria necessário baixar as cortinas para ver a cor do tecido sob luz artificial. A baronesa gostou muito desse conselho. Enquanto a camareira iluminava o boudoir, Lília examinava a jovem mulher que era realmente muito bonita com grandes e úmidos olhos, cabelos negros como piche e um tipo quase oriental. Penso que para sua beleza exótica e sua figura alta e elegante, seria melhor escolher tecidos pesados com suas magníficas dobras e reflexos,
observou Lilia, e, pegando um pedaço de veludo cor de esmeralda, experimentou-o na baronesa. Se fizer um corpete com um decote quadrado e uma gola no estilo Médici com bordados dourados, o mesmo acabamento na bainha e usar estas flores de Roma na cabeça, vai cair-lhe muito bem. Tem razão. Vai cair maravilhosamente bem e animar a cor um pouco pálida do meu rosto. Como não pensei nisso antes? Muito obrigada pelo bom conselho que me prova mais uma vez que a senhorita não tem nem um pingo de inveja. Aliás, é tão bonita que não precisa invejar ninguém, dizia Eleonora sem parar de se olhar no espelho. Sem nada responder, Lilia encostou-se na mesa. Uma inexplicável amargura e uma dor quase física que sempre sentia ao pensar em Tancredo apertaram seu coração. Ela própria estava ajudando uma outra mulher a agradá-lo, enfeitando-a. Mas, mesmo assim, ela sentia uma ácida alegria. Ele podia enganar sua prima com falsas esperanças, mas nunca poderia casar-se com ela. O desaparecimento da mulher a quem estava ligado dificultava até a separação. A voz da baronesa interrompeu seus pensamentos. Eleonora perguntava o que Lilia ia usar no baile. Baronesa, eu esperava que a senhora tivesse a bondade de me permitir não comparecer ao baile. Sinto-me mal em reuniões ruidosas, disse Lilia ocultando com dificuldade a própria atenção. Mas a baronesa nem quis ouvir. Mas, que bobagem. Não, quero que a senhorita esteja no baile. E nem pense em desaparecer como sempre tenta fazer. E, depois, não podemos deixar o nosso doutor triste. Ele ficaria muito infeliz se não a visse no baile e eu não quero isso. E tem mais, querida nora, não me prive do prazer de presenteá-la com o traje de baile. Escolha entre estes tecidos aquele que mais lhe agradar. Lilia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. A ideia de que ela, Condessa Requenstein, deveria aparecer naquele baile como subordinada e usando um traje presenteado, feriu-a como uma cobra. A senhora é muito bondosa, baronesa, mas estes tecidos são caros e não condizem com a minha posição. Vou cumprir sua ordem e comparecer ao baile, mas para mim um simples vestido branco é mais adequado. A senhora Zibak balançou a cabeça. A senhorita é incorrigível em seu orgulho e não vou insistir. Pelo menos, aceite que a minha costureira vista e enfeite o seu vestido branco. Com este lindo colar de flores brancas. Esta guirlanda deve combinar bem em seus cabelos dourados. Agradeço e aceito, respondeu Lilia, mesmo contra a vontade, sem querer ofender a baronesa. Em seguida Eleonora propôs que bebessem juntas um chocolate quente. Ouça, minha querida nora, há muito tempo queria conversar seriamente com a senhorita, disse a baronesa passando biscoitos para Lilia. Parece insensato de sua parte não incentivar a corte do Dr. Folquemar, que está tão apaixonado. Além da garantia que representa o caráter dele, ele é um ótimo partido. Possui uma magnífica propriedade vizinha da propriedade do meu primo Requenstein. E tenho certeza de que Folquemar é suficientemente desapegado e está pronto para casar com você apesar de a senhorita não ter qualquer capital. Uma profunda dobra juntou as sobrancelhas da moça. Sempre imaginei que a atenção que o Sr. Folquemar me concede não passasse de simpatia passageira e ficaria desesperada se tivesse lhe incutido um sentimento mais profundo ao qual não posso corresponder. Por isso não incentivava e nunca vou incentivá-lo. E a senhora me faria um grande favor, baronesa, se desse a entender ao doutor na primeira oportunidade que não pretendo casar com ele nem com ninguém, mesmo que seja um príncipe de sangue real. Eleonora colocou a sua xícara na mesa e olhou para Lilia com um jeito que dizia mais claramente que as palavras. Ou está brincando ou deve ser louca. Mas o tom e o olhar de Lilia convenceram-na imediatamente de que a moça falava a sério e com consciência. Neste caso, só posso lamentar pelo pobre Folquemar, disse a baronesa, com tristeza.
Quanto à sua fantasia de desistir do casamento, rejeitar o amor de um homem jovem e bonito, desistir de uma vida na riqueza e na independência para permanecer na situação de subordinada, essa ideia seria extremamente estranha se não tivesse motivos importantes por trás. Ouça, minha filha, não baixe os olhos e não seja tão misteriosa. Suspeito de que teve de suportar um grave percalço do destino. Tudo faz pensar assim, e a aliança em seu dedo indica que já esteve compromissada. Não nele. Eu a compreendo, pois já tive minhas desilusões amorosas. Mas, acredite, o destino frequentemente aplaca essas provações e elas são esquecidas. Mas será que você foi tão descuidada que ficou amarrada a um juramento? Sim, baronesa, estou presa à palavra dada. Não devia fazer isso. Os homens traem tão facilmente. Quando perdeu o seu noivo? No próprio dia do casamento, respondeu baixinho Lilia. Mas que baixeza da parte dele. Neste caso, o traidor, pela ação dele, livrou-a da palavra dada, exclamou animada a baronesa. Não, pois apesar da traição, permaneço fiel ao meu juramento. Quanto a ele, deixe que haja como lhe ditar a sua consciência. A baronesa continuou a tentar fazer a moça mudar de opinião, mas, percebendo que aquele assunto desgastava demais a sua interlocutora, apressou-se a encerrá-lo. Não vamos mais falar disso, pois vejo que a deixo constrangida. Vá para o seu quarto, minha filha, e descanse. Está pálida e abatida. A moça imediatamente aproveitou a autorização. A tagarelice de Leonora fora desgastante para ela, mas, lembrando que precisava terminar a tela, decidiu ir ao gabinete de trabalho. Imersa em tristes pensamentos, ela estava passando cabisbaixa pela grande sala quando de repente a porta abriu-se e entrou Tancredo. Lilia não esperava encontrar o conde sobre quem estava pensando naquele momento, e estancou, pálida. Assustei-a, senhorita Berg? Perguntou Tancredo, estendendo-lhe a mão e sorrindo, pois notou a emoção que seu reaparecimento provocara. Nem um pouco, conde. Estava tão entretida em meus pensamentos que o barulho da porta se abrindo me fez estremecer, respondeu a moça, cerimoniosamente tocando os dedos da mão estendida. A senhorita anda sonhando em pleno dia e está tão pálida e triste. Se não for uma pergunta indiscreta, gostaria de saber quem é o feliz objeto de seus pensamentos. Talvez até possa adivinhá-lo, disse o conde maliciosamente. O senhor está enganado, conde. Não pensava sobre mim, um subordinado não tem muito tempo para isso, mas nas obrigações que ainda preciso cumprir. A palavra obrigação tem tão pouco significado para os felizados do mundo, as pessoas ricas e independentes como o senhor. Lilia levantou os olhos e seu olhar duro e zombeteiro cravou-se nos olhos do seu interlocutor como duas lâminas de aço. Tancredo ficou vermelho, mas não teve tempo de retrucar, pois entrou a camareira de Eleonora para informar que a baronesa pedia ao conde que aguardasse. Quando a camareira saiu, o rapaz foi ao quarto de trabalhos manuais onde Lilia já estava sentada diante da tela e sentou-se diante dela. Foi um longo silêncio. O conde fumava um charuto sem tirar os olhos da moça que bordava sem levantar a cabeça, mas parecia muito emocionada. Seu rosto transparente passava de vermelho para pálido e sua mão tremia nervosamente a cada nó que aplicava no tecido. Realmente, Lilia estava muito embaraçada. Pela primeira vez estava a sós com Tancredo, sentia que o seu olhar pesava sobre ela e a consciência de que ele notava seu nervosismo aumentava ainda mais o seu embaraço e a sua irritação nervosa. Talvez lhe desagrade que eu sente aqui, perguntou finalmente o rapaz, com voz surda. Num grande esforço Lilia dominou os nervos e respondeu num tom baixo, mas tranquilo. Nem um pouco, conde. Por que a sua presença poderia me desagradar? Aliás,
Na casa da baronesa o senhor tem completa liberdade de estar em qualquer quarto. A chegada de Eleonora pôs um fim àquela conversa. Cumprimentando o primo e repreendendo pela hora um tanto matutina da visita, dirigiu-se à dama de companhia. Querida, eu lhe disse para ir descansar e você acabou voltando ao trabalho. Vá, por favor, descanse um pouco, pois parece exausta. Não quero mais vê-la até a hora do almoço. Ela tomou das mãos de Lilia as agulhas e obrigou a ir embora. Tancredo entregou à baronesa o ingresso da tribuna para a reunião da corte que ela desejava ter e, sentando-se ao seu lado no pequeno divã, disse: Meu Deus, quanto barulho por causa de uma pequena indisposição da dama de companhia, minha querida Eleonora. Nunca imaginei que fosse tão sensível. Ah! Tancredo, pare de zombar. A pobre moça precisa descansar depois da conversa que tivemos. O que eu soube do seu passado? Algo trágico? Interrompeu o conde. Exatamente. Ela perdeu seus bens e, por causa disso, seu noivo deixou-a. Ela me disse que jurou nunca mais casar, o que é muito triste para o nosso pobre Folquemar que parecia estar seriamente apaixonado. Ah, querida prima, tais juramentos são guardados até a primeira oportunidade. Ela mais parece uma mulher divorciada ou separada do marido. Você pode ver isso nos seus documentos, observou Tancredo, virando-se para arrumar os livros sobre a mesa. Não, em seu passaporte consta o nome de senhorita Nora Berg. E lembro agora que a senhorita Henriette disse-me, ao recomendá-la, que ela é filha de um médico de aldeia cujo nome esqueci. Parece-me que a mãe é italiana. Nora tem um parente doente que ela sustenta. Assim, de maneira franca e inocente, Eleonora misturava o que lhe haviam dito sobre uma outra moça com a biografia de Lilia. O conde nada respondeu, mas passou a mão pela testa com um profundo suspiro. Finalmente, chegou o dia do baile. As salas da baronesa, decoradas artisticamente com flores e totalmente iluminadas, já estavam cheias de convidados, mas Lilia permanecia em seu quarto, sentindo uma intransponível aversão por tomar parte naquele baile. Pálida, de senho franzido, estava parada junto à janela, encostando a testa no vidro imersa em sombrios pensamentos. Antes disso, a moça ficara se olhando longamente no espelho, avaliando-se com a seriedade impassiva de um crítico. Não era ator que era mulher e artista. Não podia deixar de perceber que podia tranquilamente rivalizar com as mais destacadas beldades, apesar da simplicidade puritana do seu traje. Vestia um vestido branco de gaze, enfeitado de laços e buquês de flores brancas. Uma coroa dessas flores estava em seus cabelos, enrolados na testa e emoldurando seu delicado rosto com uma aura dourada. 2 fios com cristal de rocha passavam em seu pescoço cuja brancura competia com o seu vestido. E pensava: teria ele agora vergonha de me conduzir pelo braço, aquele vaidoso homem sem coração? Não, percebi pelos seus olhares que me acha bonita. A chegada impetuosa de Nanny fê-la voltar à realidade. Meu Deus! E a terceira vez, senhorita, que venho informar que a baronesa está chamando e que o doutor Folquemar veio saber por que ainda não foi. Ele a aguarda no corredor, disse a camareira, resfolegando. Sem nada responder, Lilia pegou o seu caderninho de baile, o leque saiu do quarto. Folquemar, de fraque e gravata branca, estava encostado na porta que levava ao refeitório. Ao ver a moça, uma luz de apaixonada admiração brilhou em seus olhos. Quando, em seguida, apoiando-se em seu braço, Lilia passou com ele por longa fileira de quartos, ele inclinou-se para ele e disse com voz trêmula: por que evita as pessoas e o divertimento? Porque o triste passado deve eternamente obscurecer a sua alma e uma amizade sincera será que não poderia semear nela alguns germes de vida e esperanças?
Lilia ficou vermelha. Percebeu que a baronesa transmitira seu recado e que ele não queria desistir de suas intenções. Existem circunstâncias que aniquilam para sempre qualquer germe de vida, tornando impossível qualquer renascimento. Mas, não. Um coração jovem é infinitamente criativo. Só é preciso paciência e dar tempo para o passado cobrir-se de mato, objetou Folquimar com um alegre sorriso. Mas, por enquanto, senhorita Nora, permita-me requisitá-la para a próxima valsa. Entrando no grande salão, Lilia procurava com os olhos a baronesa e não a achava. Mas logo viu Silvia. Pálida e nitidamente cansada, a jovem condessa ia para a sala contígua. Lilia apressou-se em alcançá-la e ambas sentaram-se no pequeno divã, oculto entre as flores. Se soubesse, senhorita Berg, como este barulho, a música e principalmente as danças me afetam nos nervos. Tancredo acha que isto é um divertimento ao qual devo me acostumar. Tento cumprir o desejo dele, mas está muito difícil. Em seguida, dando uma olhada em Lilia, disse sorrindo. Querida Nora, está maravilhosa hoje. Se estou maravilhanda, imagine o que vai acontecer com os homens. E seus olhos? Ah, os seus olhos. Não consigo deixar de olhá-los. Estou muito contente de que eles lhe agradem. Sim, me agradam e me lembram alguém. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Silvia suspirou, mas não terminou a frase, pois naquele instante o médico e um oficial da cavalaria entraram na sala à procura de suas damas para a valsa que já começava a tocar. Lilia nunca estivera em bailes e não estava acostumada a dançar, por isso, após algumas voltas como médico, ficou tão ofegante que pediu para ele levá-la a outra sala para descansar um pouco. Folquimar ficou radiante com a oportunidade de admirá-la em liberdade e levou-a a uma pequena sala preparada para jogo de baralho e desocupada no momento. Assim que sentaram, entrou Tancredo enxugando o rosto vermelho de tanto dançar. Vendo Lilia, parou e lançou um olhar flamejante à maravilhosa moça. Ele não imaginava que ela pudesse ser tão linda. Estou à sua procura, Eugênio. A condessa Ferner quer lhe falar, disse ele. Em seguida, aproximando-se de Lilia, disse, fazendo-lhe uma reverência. Permita-me convidá-la para uma valsa. O rosto de Lilia adquiriu imediatamente uma expressão fria e hostil como sempre acontecia quando ela se relacionava com Tancredo. Mas o conde não ligou para isso e, sem esperar a anuência da moça que não tinha motivos para negar, deu-lhe o braço e levou-a para o salão. O coração dela batia tão fortemente que parecia pronto a estourar. Um estranho sentimento de felicidade, misturado à amarga mágoa, pesava-lhe na alma. Queria escapar dos braços que envolviam e correr, fugir para longe daquele a quem gostaria de nunca confessar quem era. Por um instante seus olhares se encontraram. O olhar do conde expressava uma admiração tão sincera e com tanta ousadia encarava a moça que ela desviou os olhos embaraçada e nervosa. A beleza da moça que dançava com o conde Requinstein chamou a atenção geral e Lilia logo foi cercada de dançarinos, apesar de suas tentativas de ocultar-se e não ser obrigada a dançar. A baronesa notou-a, passando por perto, sorriu maliciosamente ao ver Folquimar atrás de sua cadeira e desapareceu na multidão. Havia acabado uma quadrilha quando Lilia ouviu uma estranha agitação no fundo da sala. Aproximou-se rapidamente. Naquele instante a multidão abriu-se e ela viu que o médico e um outro rapaz levantavam Silvia que havia desmaiado. Meu Deus! O que aconteceu? Perguntou Lilia, preocupada. Nada grave, espero, respondeu Folquimar. Por favor, ajude-me a prestar os primeiros socorros à condessa. Silvia foi levada ao dormitório da baronesa, onde a camareira desamarrou seu espartilho. Em seguida, Lilia massageou suas têmporas com vinagre aromático enquanto o médico a fazia cheirar sais. Isto não é nada.
Ela dançou demais para uma primeira vez e o barulho afetou a sua fraca natureza. Por favor, senhorita Nora, vá avisar o conde que a sua irmã está passando mal. Lilia apressou-se em cumprir a ordem, mas, passando por todos os quartos, não localizou Tancredo. Sem saber o que fazer, foi dar uma olhada no quarto junto ao refeitório onde, para aquele dia, haviam guardado todos os móveis desnecessários dos outros recintos. Ao levantar a cortina ela viu a baronesa e Tancredo ao seu lado com o braço em volta de sua cintura. Em seguida, ele inclinou-se para ela e o som de um beijo tocou os ouvidos de Lilia. Pálida como a morte, a moça estancou. A baronesa não se opunha e correspondia ao beijo. De repente, o conde percebeu o olhar fulminante e hostil dirigido para ele e endireitou-se empalidecendo, enquanto Eleonora soltou um grito surdo. A senhorita de Moreira sentiu-se mal e o doutor pede ir vê-la imediatamente no dormitório da baronesa. Apressou-se em dizer Lilia, evitando desse modo quaisquer explicações, e, sem esperar resposta, saiu rapidamente do quarto. A moça sufocava de indignação. Ela não se dava conta de que a fonte de ódio, ira e desprezo que fervia em seu coração era ciúme. Sentia somente uma grande necessidade de ficar só, porém naquele momento não podia. Ela ia quase correndo pelo corredor que levava para seu quarto quando, de repente, quase atropelou o médico que saía do dormitório da baronesa. Encontrou o conde, senhorita Berg. Sua irmã voltou a si. Mas, meu Deus! O que lhe aconteceu? Exclamou ele de repente e levou-a para perto da lâmpada pendurada no teto. A senhorita também está doente. Vou dar-lhe gotas tranquilizantes, pois está com a aparência de ter sofrido um choque, acrescentou ele, balançando a cabeça. Essas palavras fizeram Lilia recuperar imediatamente a presença de espírito. Superando energicamente a tempestade interior, respondeu, sorrindo. O senhor tem uma terrível imaginação para um homem da ciência. Simplesmente estou cansada, pois nunca antes dancei tanto. Gostaria muito de tomar as gotas tranquilizantes, pois e disparar. Mas estou absolutamente bem. O barulho do baile fez meu coração. Neste caso, fique um pouco com a condessa Silvia. Ela deve descansar por 1 ou 2 horas antes de partir, disse Folquimar, examinando o rosto de Lilia com um longo e atento olhar. Silvia estava deitada no sofá, com a cabeça numa almofada. Seu rosto, mortalmente pálido, animou-se com um sorriso quando Lilia aproximou-se dela e disse: Vou ficar aqui, condessa, para assisti-la e diverti-la, se me permitir. Claro. Fico-lhe muito grata, senhorita Nora, mas como posso aceitar este seu sacrifício e privá-la do baile? Respondeu Silvia segurando amigavelmente sua mão. Ah, não tenha receio de me privar desse divertimento que para mim é uma tortura, e fico feliz em livrar-me disso, respondeu Lilia, mal contendo o próprio nervosismo. Naquele momento soltou a mão e afastou-se alguns passos. Ela viu, ou melhor, sentiu que o conde e a baronesa haviam entrado no quarto. O que lhe aconteceu, minha querida? Como se sente? Perguntou Tancredo, preocupado, enquanto Eleonora debruçava-se sobre a moça e a beijava. Estou melhor. Até sinto-me bem só, estou apenas cansada. Tive uma vertigem por não estar acostumada ao barulho. Mas, por favor, prima, volte ao salão, você não pode deixar de estar lá. E você, Tancredo, vai e se divirta. A bondosa senhorita Nora prefere ficar aqui comigo. Após conversar um pouco com Silvia e dizer algumas palavras amáveis à dama de companhia, a baronesa sumiu. Mas Tancredo sentou-se à beira do divã e continuou a conversar com a irmã. Lilia aproximou-se da mesa e, enquanto preparava para si as gotas tranquilizantes, observava de soslaio o marido, surpresa com o carinho que soava em sua voz e se refletia em todos os seus movimentos,
pois ela considerava aquele homem arrogante e negligente incapaz disso. Você quer que eu fique com você? Receio deixá-la, pois está tão pálida, disse o conde beijando a testa e o rosto da irmã, enquanto ela afagava com a mão os seus negros cabelos. Não, não quero que fique. Vá dançar. Eu e a senhorita Albergue vamos nos distrair aqui, pois ela também não gosta de bailes. Sim, até ouvi falar que ela considera-os como tortura, disse o conde levantando-se. Estranha fantasia de duas moças evitar os divertimentos próprios de sua idade. O que vai se fazer, conde? Para tudo é preciso uma inclinação. Até para aproveitar as alegrias ocasionais, observou Lilia olhando para Tancredo que visivelmente embaraçado, parara próximo à mesa. Ao ouvir essas palavras os olhos de Tancredo faiscaram de raiva, mas ele não saía do lugar. Querendo dizer algo, mas não se decidindo, brincava nervosamente com a corrente do relógio. Lilia compreendeu que ele queria pedir-lhe silêncio sobre o beijo de que fora testemunha e lhe veio uma forte vontade de espicaçá-lo. O senhor quer me dizer algo, conde? Perguntou ela olhando zombeteiramente. Em seguida, baixando a voz, acrescentou. Estou percebendo que o senhor quer me dar a oportunidade de cumprimentá-lo por ocasião de seu noivado com a baronesa. Tancredo empalideceu imediatamente e, medindo a sua interlocutora com um olhar de frieza e desprezo, respondeu. A senhorita está se precipitando em decidir as minhas intenções e dando importância exagerada a simples amabilidades entre parentes. Minha prima estava pagando uma aposta que perdeu. Ele deu-lhe as costas e saiu, enquanto Lilia inclinou-se sobre a mesa para ocultar a sua vontade de rir. A esperteza com que o conde saía da difícil situação devolveu-lhe sua boa disposição. Silvia observava atentamente a cena ocorrida junto à mesa e quando Lilia sentou-se ao seu lado, a jovem condessa pegou a sua mão e, de repente, perguntou. Senhorita Nora, por que odeia Tancredo? Seus lindos olhos que eu gosto tanto de admirar, pois eles me transmitem paz e bem-estar, mudam de expressão quando converso com o meu irmão. E, quando vejo, como aconteceu há pouco, aquele olhar sério e impiedoso, meu sangue gela e me lembra um homem que nunca vou esquecer. Rezo por ele diariamente. Se os meus olhos lembram-lhe uma pessoa que o deixou uma impressão tão forte em seu jovem coração, então fico muito magoada com esta infeliz semelhança, pois gostaria de vê-la feliz e tranquila, disse Lilia baixinho. Não, Nora, penso sobre ele como um ser elevado, como um mártir ou santo. Não posso lhe contar mais do que isso. Mas não é ele a causa de meus tristes pensamentos e das torturantes visões que me perseguem. Uma profunda emoção tomou conta do coração de Lilia e ela, agradecida e amorosa, inclinou-se para a linda menina que guardava de seu pai uma lembrança tão boa. Afaste estes tristes pensamentos e não deixe que o passado obscureça o seu brilhante futuro. Silvia suspirou. Ninguém sabe o que este futuro ameaçador prepara a cada um de nós. A vida de certas pessoas que promete ser tão brilhante acaba se extinguindo em sangue e pecado. A senhorita me passa uma confiança tão grande que vou contar-lhe a que me refiro. Estou falando da morte de meu pai. Ele era tão bonito e bondoso e, mesmo assim, suicidou-se num acesso de profunda melancolia. Sua voz embargou e lágrimas amargas correram pela face. Não se emocione assim, não pense sobre essa desgraça, disse Lilia, compadecida. Ah, isso é impossível. A cada dia, rezo de joelhos implorando a Deus perdoar-lhe essa criminosa morte. Mas será que a minha prece chega ao céu? Não tenha dúvida disso. Uma prece sincera vinda de um coração inocente como o seu não pode deixar de alcançar o misericordioso Deus. Esteja certa de que ela refresca a alma de seu pai como um orvalho benfazejo. As pessoas que amamos não desaparecem no túmulo como num abismo.
Sua alma permanece perto de nós, conhece todos os nossos pensamentos e recebe forças e esperanças do nosso amor. Então, Nora, acredita que ele não será amaldiçoado nem entregue ao fogo eterno. O padre que convidamos chamou-o de amaldiçoado e negou-se a sepultá-lo pelo rito da igreja. Na época eu fiquei doente, mas mamãe me contou que o bispo apiedara-se mais tarde e sepultara o papai como um cristão. Lilia balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Como se pode imaginar que o Criador do mundo, grande e perfeito, pode condenar sem piedade uma criatura sua porque esta, fraca e vacilante, não suportou as provações da vida? Não, condessa, os homens em sua cegueira fizeram dele um carrasco, um impiedoso vingador por cada transgressão de seus mandamentos. O próprio Jesus disse que o Senhor do mundo é também um Pai infinitamente misericordioso que recebe com amor e docilidade a cada pecador arrependido. Aquele que morreu na cruz rezando por seus inimigos representou a quem o enviou. Lembre-se disso e reze, pensando em seu Pai. Não como criminoso, mas como doente que, em virtude da fraqueza, não aguentou o próprio mal, e creia firmemente que o médico celestial de nossas almas lhe enviará paz e cura. Caso se convença disso e faça a alma do falecido conde participar de suas preces, a triste impressão de seus últimos minutos de vida desaparecerá de sua memória e você se lembrará dele somente como uma pessoa ausente com quem mantém uma relação espiritual. Silvia ergueu-se com um sorriso feliz nos lábios e os olhos brilhando. Oh, como suas palavras me tranquilizam! Como compreende o estado do meu espírito! Exclamou ela, puxando Lilia para si e abraçando-a com ternura. Como pude duvidar da bondade divina? Mas o meu confessor é tão severo enquanto a bondosa Herbert é tão carola que com ela não consigo conversar e suas opiniões não me servem de apoio nem de consolo. Mas, com você, querida Nora, é muito diferente. Desculpe-me chamá-la com tanta familiaridade, mas gosto de você cada vez mais. Mas uma pergunta. Quando o culpado e a vítima se confraternizam antes da morte, essa confraternização continua também no céu? Se o perdão da vítima for de coração e o arrependimento do culpado também, então imagino que esse solene momento deve pôr um fim ao ódio e unir os confraternizantes na vida além do túmulo para se aperfeiçoarem no bem. Sim, deve ser assim que acontece. Mas não me respondeu porque odeia o meu irmão. Não posso ter motivos para odiá-lo. O destino nos colocou muito distantes um do outro. Eu, simplesmente, não sinto simpatia pelo conde. Ele é leviano e arrogante com suas conquistas. Silvia suspirou. É verdade. Ele é um pouco petulante. Mas a culpa é das mulheres. Elas o mimaram demais. Todavia, acredite, ele tem um bom e amoroso coração. Lilia nada respondeu e mudou novamente o assunto para a religião. Quanto mais elas conversavam, mais crescia a simpatia mútua. Da parte de Silvia, mais comunicativa e menos desconfiada, aquela simpatia tornou-se amizade. No dia seguinte, após a refeição matinal, a baronesa, naturalmente instruída pelo conde, disse a Lilia. Ontem, quando a senhorita veio nos chamar, o levado Tancredo obrigou-me a pagar com um beijo uma aposta que perdi. Mas, entenda, querida Nora, que apesar de nosso parentesco eu lhe recusaria isso se não levasse em conta que em breve teremos uma relação muito mais estreita. Essas palavras provocaram no coração de Lilia um sentimento de zombaria quanto à baronesa e ódio e desprezo pelo conde que tão descaradamente enganava a prima cheia de esperanças. Aliás, as semanas seguintes deram tanto trabalho à moça que ela não teve tempo para pensar e nem aparecia na sociedade. Aproximavam-se as festas natalinas e era preciso preparar tantos presentes para os parentes de Eleonora que sua cabeça girava. Além disso, a baronesa preparava inúmeros objetos artísticos para um bingo e bazar beneficente organizado por iniciativa do prelado em favor dos arruinados. Naturalmente,
Toda a carga de trabalho caiu sobre Lilia, que passava dias inteiros e parte da noite pintando e bordando. Sylvia aparecia frequentemente para passar o tempo com ela e contar as novidades do dia. A baronesa era a encarnação da atividade, pois além de suas próprias invenções ajudava Tancredo a organizar duas festas que o conde pretendia dar no Natal e no Réveillon. Um baile à fantasia e uma de quadros vivos. Para os quadros era preciso escolher os temas e os protagonistas, o que pretendiam fazer na próxima reunião dançante na casa das senhoras Ibach. No dia da reunião, Tancredo, sua irmã e o doutor foram convidados para almoçar e ficar para a reunião. Os três chegaram cedo e como Eleonor ainda não havia voltado da cidade, os rapazes seguiram Sylvia até a oficina onde Lilia terminava de pintar um pequeno quadro para o bazar. Era uma cópia da fotografia de uma obra de famoso pintor representando uma libertina diante de Jesus. Sylvia sentou-se perto da amiga e seguia atentamente cada movimento do pincel. Volkmar sentou-se do lado oposto, enquanto o conde examinava os objetos que a baronesa doaria para o bazar beneficente. Depois de ver tudo, aproximou-se do cavalete e ao primeiro olhar para o quadro disse: "Pá! Que tema antipático este, senhorita Berg. Esta grande pecadora nada tem de poético enquanto os judeus com pedras na mão parecem verdadeiros canibais. Eis um quadro que eu definitivamente não compraria." "Ótimo", interrompeu Sylvia, "pois quero pedir-lhe para comprá-lo para mim." "Por que este tema não lhe agrada, conde?" perguntou Lilia dirigindo para ele o seu olhar. "Será que o senhor acha excessivamente cruéis os costumes dos antigos hebreus para com as esposas infiéis?" Naturalmente intrometeu-se Volkmar. "É cruel matar mulheres que se entregam ao mais poderoso de todos os sentimentos. Estou do lado do sexo fraco. Desculpe, Eugênio, mas não compartilho de sua liberalidade. A mulher que trai o marido merece morrer. Com seu comportamento ela mina a felicidade da família e as próprias bases do bem-estar social."